Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 de Pedro 5, 6 a seguir. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Palavra de Deus. Senhor, nós lemos, temos esboço, mas é o Senhor que tem o que queres falar conosco nesta noite. Pedimos que a tua palavra, a palavra escolhida pelo Senhor, seja anunciada a mim e ao teu povo. Confirma tão somente ela e mova no nosso meio as tuas obras maravilhosas. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E os que concordam, diga sim, amém. Tome assento adorando a Jesus Cristo. Glória a Deus. Não se assuste com o tema, mas é o tema que Deus tem proposto ao meu coração. Eu entendo que é assim, ok? Diga comigo: perto de Deus e longe do diabo. Vira, hoje eu estou no vira, então vira para o seu irmão. Tem gente que implica com isso, né? E realmente é muito chato. Mas quando Deus dá, tem que fazer, porque é também didático, né? Vira para o seu irmão e diga assim: quanto mais perto de Deus, mais longe do diabo. Aí vira para a mesminha pessoa e diz: mas o contrário também é verdade. Qual que é o contrário? Quanto mais perto do diabo, mais longe de Deus. O que estas passagens trazem a nós, entre outras, como revelação? Primeiro, que nós temos um adversário. O diabo é o adversário levantado contra a igreja. Por isso que Paulo, na carta aos Efésios, tão conhecido, 6:10 a seguir, ele vai dizer para a gente fortalecer no Senhor e na força do seu poder, tomando toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra principados, potestades, hostes e dominadores da maldade nesse mundo tenebroso. Está prestando atenção? Por favor, eu quero a sua atenção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não deixa o diabo, não deixar você ouvir segredos para vencê-lo. Eu gostaria que as missionárias intercedessem, que as diaconisas, apóstolos intercedessem, porque quando a gente vai falar sobre isso, a conversa se espalha, o movimento aumenta e é terrível. E a gente sabe que isso é uma ação maligna. Então nós temos um adversário, e ele está levantado contra a igreja. E a nossa luta não é contra o outro, não é contra a carne e o sangue.
A sua luta não é contra o marido que fez isso ou aquilo, ou a esposa que fez isso ou aquilo. A sua luta não é contra o patrão que está te perseguindo agora, o chefe, o diretor, o presidente, seja quem for, que está agora te perseguindo, que está querendo roubar você da igreja. A sua luta não é contra a sua mãe, que agora diz que está magoada e nunca te perdoa, ou o seu filho, que não quer te ver mais. Você é de Deus? Só os que são de Deus, por favor. Então a nossa luta é contra o diabo. A nossa luta é contra o inferno. E nessa hora da palavra aqui, ele quer tirar muitas pessoas para não ouvir as verdades que precisa ouvir. Tirar que jeito, pastor? Pegar a sua cabeça e levar lá para a cozinha, que você tem que pensar nela daqui a pouco e não agora. Tirar daqui e ficar pensando em outra coisa, numa programação. É isso que o diabo faz, e ele está acabando com pessoas. Você sabia que tem pessoas que vêm nas igrejas, às vezes frequentam, e devemos frequentar todos os cultos da igreja, é prazer nosso, é alegria nossa estar na casa de Deus, mas tem pessoas que frequentam todos os cultos, mas nunca muda nada na vida delas. E eu faço uma pergunta: Deus muda ou não muda nossas vidas? Temos ou não ouvido testemunho de pessoas que, entre aspas, na nossa visão humana, não mereciam, mas Deus agiu e mudou. Esse pregador era um cachaceiro, que mexia com droga, com prostituição, com adultério, com uma coisa que dá nojo de pensar. Mas Deus muda vidas. E Ele não faz acepção. Ele muda qualquer um que o buscar, porque Ele ama todos sem distinção. Ele quer mudar você de uma maneira impactante. Ele quer continuar mudando a mim de uma maneira impactante e mudando você de uma maneira impactante. E por que não? Muitas vezes nós damos muito mais ouvido à voz do diabo, que vem bem florida, doce, mansa e meiga, muitas vezes, a opressão do diabo, que você vá para os quintos do inferno. Nós já temos Jesus. Acha ruim quando trata essas coisas. Muitas vezes nós damos ouvidos à voz do diabo, que vem florida, como se estivesse do nosso lado. Você acha que a serpente chegou lá no jardim e disse assim: ó, o seguinte, ou você faz? Não, foi assim não. É verdade que, mas vocês podem ser como Deus. A voz veio como se colocando ao lado deles, em favor deles, para o bem deles. É assim que vem. Você está presa nessa igreja, você é jovem, você é linda, você é lindo, na igreja ninguém vai te ver. Você não tem futuro na igreja. Pois eu encontrei na igreja o meu futuro. Porque o senhor é pastor? Não, porque eu era quem era. Eu nunca pensei que eu seria pastor, eu só pensei, quando Jesus me converteu, em ganhar o mundo inteiro para Jesus. Então, a voz sempre quer prender as pessoas fora do jardim. A voz sempre quer tirar as pessoas de um trilho que Deus está colocando. Porque o final disso é bênção. O final disso é um resultado maravilhoso. Por quê? Porque o final disso é vida eterna com Cristo Jesus no céu. E aí, o que está acontecendo quando Pedro escreve a sua primeira carta
E ele diz assim no capítulo 1, versículo 1: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele está escrevendo a estes perseguidos que estavam enfrentando o desafio de um exército, de um governo, um império romano, que estava destruindo tudo que diz respeito à fé. Perseguidos, sendo mortos, muita coisa ruim acontecendo, eles estavam ansiosos, com medo da iminente morte, com medo do que estava para acontecer, com medo de prisões. E Pedro vai escrever a sua primeira carta, preocupado com estes, muitos destes, acreditam os estudiosos, que foram aqueles que se converteram em Atos dos Apóstolos, na pregação de Pedro, e agora voltaram para os seus lugares. E Pedro está dizendo: olha, nós fomos eleitos, na predestinação deste Deus Todo-Poderoso, que nos conheceu antes, que nos viu antes, que olhou para dentro de nós e nos conheceu, e aí Ele, por nos conhecer, sabia que nós nos entregaríamos a Ele, na sua presciência nos predestinou para sermos eleitos. Então eu já quero dizer a você que está ouvindo esta palavra: você é um eleito. Pastor, como que o senhor sabe disso? Você está aqui? Essa igreja salva? Não. Se eu estivesse pregando lá na Groenlândia, falaria a mesma coisa. Só entra na casa de Deus o eleito, um escolhido. Pastor, mas eu estou numa vida de pecado. Mas Deus te escolheu, Ele quer que você se renda a Ele, e hoje você vai parar de dar ouvidos à voz da desgraça, à voz da perdição, à voz da maldição, à voz que rouba jardim, e você vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que quer nos levar a uma novidade de vida em Cristo Jesus. E Pedro vai dizer: olha, vocês são eleitos, e por causa disso tem que ser santo. É por isso que ele vai dizer no capítulo 1, ainda no versículo 15: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E o 16 está escrito: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vocês são eleitos, mas vocês têm um dever: viver em santidade. Ó, diminuiu a glória. Quando eu falei do eleito, glória foi mais. Você é um eleito, mas tem que viver em santidade. Deus te ama, mas odeia o seu pecado. Deus te ama, mas odeia. Por que Ele odeia meu pecado, pastor? Porque o seu pecado separa Ele de você. A desgraça da humanidade tem nome: pecado. Tudo que acaba com a sua história tem nome: pecado. Tudo que nos impede de chegar ao céu tem nome: pecado. Por isso, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Agora dá para a glória, hein? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João capítulo 1, versículo 29, João Batista estava apontando para Jesus Cristo. Está chegando aí quem tira os pecados do mundo. Ramandaragai. E ele vai dizer na sua carta: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 de João 3, de 8 a 10, ele está falando ali no contexto que obras do diabo não é aquelas obras que acende velhinha, que faz não sei o que, não. Ele está no contexto do capítulo 3, obra do diabo é pecado. Por isso que ele vai dizer: quem vive no pecado é do diabo. Então, nós não podemos, irmãos, dar crédito à serpente que diz: não ouça essa palavra, não vá por aí, você é livre, Deus te ama. Ele te ama, mas te converte. E porque te ama, te converte.
E porque te ama, nos santifica. E porque te ama, Ele trabalha conosco uma novidade de vida, como dito. Ramai, Gorassai. Então ele vai dizer, no capítulo 2, Pedro vai dizer, entre outras tantas maravilhosas coisas, ele vai dizer que agora nós somos geração eleita. Aleluia! Agora eu sou de Deus. Agora eu pertenço a Deus. Pastor, mas está uma guerra, mas você é de Deus. Pastor, mas eu estou numa peleja, mas você é de... É isso que ele está falando para esse povo. Nós vamos morrer, a coisa está feia, tem gente sendo presa, mas nós já somos eleitos, santos do Senhor, e nós já somos de Deus. Tudo vai se resolver daqui a pouco. Aleluia. Por isso ele vai dizer, eu vou resumir, porque o tempo hoje passou um pouquinho, e graças a Deus por isso. No capítulo 5 ele já vai chegar numa altura de dizer a nós, humilhai-vos. Onde? Debaixo da potente mão do Senhor, a mão de Deus. O que ele está fazendo aqui? Ele está lembrando Israel de que essa mão, que Israel conhece, ainda está estendida. Essa mão que abriu o Mar Vermelho, essa mão que estancou as águas do Jordão, essa mão que fez o povo cruzar o deserto, essa mão que derrubou as muralhas de Jericó, esta mão que deu uma terra que mana leite, ela ainda está estendida. Arai, Gamassai. Isaías 14, 27, o profeta messiânico já disse, aleluia, que a mão do Senhor está estendida e ninguém pode fazê-la voltar atrás. E ele está dizendo, nós estamos em perseguição, a coisa está feia, mas tem uma mão estendida. Bará, Shodai. Aí alguém poderia dizer, no nosso mundo, né, que nós vivemos, aqui do lado de cá nas Américas, o ocidental, o ocidente, nós podemos dizer, mas se a mão está estendida, cadê o meu milagre? Se a mão está estendida, por que a perseguição? Não, mas a mão está estendida justamente porque passaríamos por essas coisas. Irmão, você pode ter a fé de um gigante, de um herói da fé. Não vai adiantar, não vai tirar você de passar por onde tem que passar. Não vai. Quando Jesus me converteu por sua misericórdia, eu tinha essa fé. Que fé, pastor? Essa fé de que nem um mal. Que eu não vou enfrentar luta nenhuma, porque não funcionou não. Passei por épocas de 21 vacas magras. Passei por desprezos, por solidões, zombarias, vítima de fofocas e acusações, falsos irmãos, perseguições das mais diversas. E angustiado. Cheguei em momentos que eu pensei, não vai dar, Senhor, tira a minha vida. Nunca pensei em suicídio, porque eu creio que quem tem Deus não tem esse tipo de pensamento. Mas eu pensei, orando, eu orei a Deus, Senhor, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Me leva para o céu. Aqui não funcionou, não funciona mais. Chorando. Mas a mão do Senhor, aleluia, se naquela época eu não vi essa mão estendida, hoje eu vejo mais do que antes, aleluia, foi a mão do Senhor, foi a mão do Senhor. Você está aqui dentro? Quem está aqui dentro, dê um glória a Deus. Então diga, foi a mão do Senhor. Diga, é a mão do meu Deus. Ele está dizendo, aquela mão que abriu o mar, ela está ainda hoje estendida. E o que eu faço? Humilhai-vos debaixo dessa mão. Então tem que humilhar, mas tem um lugar de se humilhar, irmã Adriane. Não é humilhar para o deputado.
Deputado federal Maciel, estou precisando de ti, meu amado. Sou amigo do seu pai, do seu irmão, da sua avó, do seu tio, né? As pessoas falam tanta coisa quando quer alguma coisa. Então, deputado, você é o meu deputado, hein? Todo mundo lá em casa votou em você. Não é na mão do deputado. Não é humilhar para o deputado, não é humilhar para o prefeito, não é humilhar para uma autoridade que pode resolver um problema seu. Estou dizendo de humilhar buscando soluções, viu? Porque a gente humilha onde Deus quer que humilhe. Mas não é. Pedro está falando, tem um lugarzinho para você humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Essa mão tem milagre, essa mão tem solução, essa mão abre porta que ninguém fecha. Essa mão garante, essa mão nos guarda e ninguém nos arrebata dela. É aí o lugar de humilhar. E aí ele diz, para que a seu tempo vos exalte. Então ele está dizendo, meus irmãos, primeiro que tem um tempo para que as coisas se resolvam. Não é no nosso tempo, não é no nosso jeito. E esse vos exalte aqui no original grego, está falando de uma exaltação escatológica, futura, na glória. Por isso que você vai ver um Paulo morrendo, dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, desde agora tenho uma coroa me esperando na glória. Então, para os homens, Paulo estava sendo humilhado e morto, para o céu glorificado e muito vivo. É por isso que só vence batalha quem entende que nós primeiro estamos desejando o céu glorioso, que Jesus Cristo foi preparar lugar para nós. E aí ele diz, eu tenho que correr um pouco mais. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque você lembra aquela vez que você pensou que Deus se esqueceu de você? Porque eu já pensei isso lá atrás. Uma das coisas que mais me torturou na época das perseguições, que me mandaram embora de uma igreja, foi aquilo que vinha na minha cabeça. Por que é que Deus não me defendeu? Ele sabia que eu não tinha feito nada daquilo. Deus sabia que eu estava honesto em tudo aquilo. E o que me matava é porque que Ele não me defendeu. Por que que os acusadores estão com todas a bola? Então, se eles estavam me acusando do que eu pregava contra, como sempre preguei, então eu não precisava de viver mais. Porque eu vou pregar o quê? Tinha umas agendas para cumprir, várias agendas, cumpri e honrei cada uma delas, mas não tinha vida em mim mais. Uma das coisas que mais me tortura é pregar aquilo que eu não acredito, eu não consigo. Mas eu tinha que atender a agenda, porque era uma obrigação, um dever de honrar aquilo que eu tinha dito. Eu vou lá, eu vou pregar. Então essas coisas me torturaram. E Pedro vai falar sobre isso nessa carta. Bem-aventurado vocês que padecem por causa da justiça. Se eles estão acusando vocês que não cometem pecado, vocês vão ter uma coroa de glória. Mas a gente não entende isso. Por que que Deus não me defendeu? Aleluia. Glória a Deus. Aí o tempo vai passando. Tempo não cura, mas Deus usa tempo para curar. Porque Ele é o curador. E Ele sabe o tempo certo. A hora certa. Então eu passei por muitas coisas, fui buscar a Deus em muitas situações. Ia para o monte, no meio do mato,
onde nós íamos há muito tempo atrás, lá no nosso irmão João, depois do Campo Limpo, numa fazenda, que tinha uma casa lá, no meio do mato, no monte, escrito assim, casa de sacrifício. E eu sozinho passava o dia inteiro de joelho, sem inspiração. E na minha cabeça estava assim, Deus não honrou, e eu falo isso com o maior temor e tremor e pedindo perdão a Deus. Mas eu não falava isso, eu só pensava, Deus não honrou o que Ele falou, mas eu vou honrar o que eu falei. Como se eu fosse melhor do que Deus e o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Longe de mim tal coisa. E aí, silêncio. Nada de resposta. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e vai. Por que que Deus me abandonou? Por que que Deus me deixou? Eu estava fazendo uma obra que jejuava de segunda a segunda. Eu estava dessa grossura de tanto jejuar. Deus curando pessoas, libertando pessoas, salvando pessoas, batizando o Espírito Santo, fazendo obras tremendas. Agora eu sou o culpado. É difícil. Mas hoje, eu tenho maturidade para nos aconselhar. A mim e a você. Dá uma massagem. Deus sabe o que está fazendo. Permaneça fiel. Humilha debaixo da mão potente desse Deus. Não desista de andar no seu caminho. Não desista da santidade. Não desista da verdade. Não desista de todos os dias buscar a sua meiga adorada face. Não desista de crer nele. Não desista de viver para a glória dele. Prossiga, vá em frente. O dia que tudo mudou foi quando eu estava indo nesse lugar em solidão, não tinha argumento para falar com Deus, então de hora em hora, de 40 em 40 minutos, eu só abria a boca e dizia, eu te amo, Senhor. Aí eu falava, Senhor, não estou sentindo que eu te amo, não tenho convicções, não tenho certeza, mas eu sei que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, e sem sentir nada. Aí o irmão ligou para mim, lá de Rio Verde, hoje está em torno de Brasília, hoje é pastor Ronaldo, era o presbítero Ronaldo, ligou para mim pedindo oração. Falei, meu Deus, eu que preciso. E eu orei por ele, Deus por sua misericórdia usou, falou alguma coisa. E aí ele disse, posso orar pelo irmão? Por favor, meu irmão. Naquela época, telefone de fio e tudo mais, né, fixo. E aí ele começou a orar. E aí ele disse, Satanás, Deus disse através dele, Satanás pediu para peneirar com a sua vida mais uma vez. Mas eu disse a ele, Deus falando, basta, porque o meu servo passou a prova dizendo que me ama. É por isso que hoje eu prego, não pare de orar, não pare de clamar, sentindo ou não sentindo, se ajoelha diante daquele, porque por mais que você pense, nada está acontecendo, Ele é Deus fiel, Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Depois daquela ocasião, virou a página, porque tem o tempo certo, tem a hora certa. Então ele pegou e exaltou nesse aspecto as pessoas que fizeram o que fizeram comigo, maioria delas dentro desta casa, maioria ou a metade, eu sei lá, dentro desta casa vieram e pediram perdão. Outros me convidaram, outros ligaram, e agora sabem que eu estava lutando para fazer alguma coisa para Jesus. No seu tempo, Ele vai exaltar. Não é no tempo nosso, não é da maneira que queremos, e nem para a glória nossa. É no tempo dEle, para revelar a glória dEle, o mover dEle. Por isso, Ele continua e diz no versículo 8, seja sóbrio. Essa é a questão. Seja sóbrio, vigiai.
Mas por quê? Eu já tenho Deus, eu já sou de Deus. Não, eu faço o que é certo. Não, eu estou lutando em santidade. Não, eu estou lutando para cada dia Deus tirar de mim o que não presta e agradar a Ele, porque agora eu quero viver para Ele. Mas mesmo assim, seja sóbrio, seja acordado, não deixe nada te embriagar, seja sóbrio. Mas como assim? Vigia. Mas como assim? É porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor. E ele está como um leão bramando. Para você entender o que é esse diabo ao derredor, ele está como um leão bramando. Ele quer acabar com você. Ele quer comer a sua carne, estraçalhar os seus ossos. Ele quer te deixar para a janta de amanhã. Ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não, mas eu sou de Deus, eu estou firme. Mas tem um adversário aí causando ciladas. Tem um diabo que quer acabar com a sua história. Os meus amigos que ficaram no mundo, pessoas queridas, muito amadas, nós éramos amigos mesmos. Muitos deles morreram embriagados. Um amigo meu morreu com 26 anos vomitando o fígado. E uma semana antes ou duas eu falei com ele: Marquinhos, Jesus me salvou. E Ele te salva também. Ele disse: Zaca, porque era meu apelido, piadista, de Zacarias. Zaca, eu sei, eu vi isso acontecer na sua vida, mas não é para mim. Eu falei: é para nós, é para todos nós, Marquinhos. Ah, não é para mim. É, Marquinhos, lá no Tucunaré, na Rua 2, em Goiânia. Eu falei com ele. Daí 2 semanas ele morre vomitando o fígado, sem Jesus. O diabo convenceu ele de rejeitar o maior amor do mundo, de rejeitar alguém que ele com os olhos dele viu Deus mudar a minha história. E não é porque é eu, poderia ser qualquer outro na situação que eu vivia. Deus é real. Deus não é o Buda, Deus não é uma imagem de escultura, Deus não é um Deus morto. O Deus que fez os céus e a terra, a Trindade Santa, é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. O Deus Pai, o Senhor de toda a terra, o Deus Filho, Salvador de toda a terra, o Deus Espírito Santo, o Consolador para toda a terra. Esse adversário é porque a gente tem que estar sóbrio. Sóbrio aonde? Dentro da sua casa. Mulher, dá atenção para esse homem. Vocês casaram para se amar, pelo amor de Deus. Quando era solteiro, namorado solteiro, tinha que separar. Agora é casado, tem que ficar fazendo força para juntar. Seja sóbrio. Você casou para amar esse homem. Você casou para se dar a esse homem. Você casou para não se negar a esse homem. Homem, seja sóbrio. Ame essa mulher como Cristo amou a igreja. Se dê por ela. Dignifica ela. Faça ela feliz. Não, nós já casamos, está tudo resolvido. Não, está tudo complicado. Porque agora você tem que conquistar mais do que conquistava antes. Porque agora tem aquela crise que eu não falei, de possessão. Agora é minha. Não, não é. Você pode perder. Mas Deus disse que até a morte que o separe. Sim. Mas nós temos que vigiar e ser sóbrio, porque tem um diabo querendo separar o casal.
É por isso que tem que ter uma aliança com o céu primeiro, porque mulheres bonitas são tantas, homens bonitos são tantos, favores oferecidos são tantos, mas se tivermos uma aliança com o céu, e aí uma aliança um com o outro, ninguém vai entrar nesta casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, a sua casa não será atingida. Mas tem que ser a comunhão do casal. Um tem que fazer e a outra tem que fazer. Uma tem que fazer e o outro tem que fazer. Atenção! Atenção, moças! Deus não aprova sexo antes do casamento. O sexo antes do casamento é o prejuízo de uma família inteira. Abre brechas, a curiosidade aumenta, a carnalidade é outra. O índice hoje dentro das igrejas cristãs, 54% das moças perdem as virgindades fora do casamento. É natural, pastor, é normal. Não é! É por isso que as famílias estão enfrentando o que estão enfrentando. Seja pura, se guarde pura. Seja puro e se guarde puro. Deus tem um casamento para a glória do nome dEle, cantinho do céu e abençoado. E que o mundo fique com o mundo e nós vamos ficar com a palavra de Deus. Seja sóbrio. O diabo quer acabar com tudo. Já viu? A gente faz casamento e eu sei que esse casamento vai até que a morte o separe ou Jesus volte, está abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só estou dando exemplos. Casa, aquela coisa mais linda. E é lindo mesmo, e aquilo lá é amor mesmo. Só que tem um bicho que entra no meio. E agora quem está amando está se odiando. Agora quem defendia está acusando. Agora estão brigando para separar e para arrumar dinheiro. Que isso, meu Deus do céu? Eu sei que eu estou falando para pessoas que se separaram, cada caso é um caso, irmão. Mas se os dois se renderem a Jesus Cristo, o diabo não passa ali. Tem que ter lucidez. Tem que ser sóbrio. Tem que lutar pelo que Deus lhe deu. Tem que ser como Samar, vai para o meio do campo de lentilhas, levanta a espada e diz: basta, agora ninguém passa aqui, eu vou defender o que Deus me deu. Mas é necessário, pastor, então que ela se levante, pastor, então que ele se levante. Não, que você se levante. Comece a agradar o Deus dos milagres. É interessante que o diabo faz o casal entrar em situações e depois não deixa a mulher ir orar. Não deixa o homem orar. Eu não oro para esse homem não, que Deus pegue ele e leva ele. Você tem que orar. Ninguém me manda, pastor. Então você não tem Deus na vida, porque Jesus manda. A palavra manda. O Senhor governa. Senão você não tem nada a ver com Jesus. Se Ele manda, Ele então é Senhor. Aleluia. Se não manda, não é Senhor. Sim ou não? Vamos fazer a nossa parte. Vamos nos levantar. Quantos querem se levantar? Quantos vão se levantar? Então que jeito que eu faço, pastor? Versículo 9: ao qual resisti firmes na fé. Tem que resistir na fé. Que fé é essa? A fé bíblica. A fé de quem anda com Deus. A fé de quem não desiste de Deus. Porque só tem um que vence o diabo: Deus. Por isso, no livro de Tiago, onde lemos, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: antes ele dá maior graça. Portanto, Deus diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembra do orgulho?
Qual que é o lugar do orgulho? Na lata de lixo. Onde fica a lata de lixo? Lá no inferno. Para ninguém ir lá buscar. Não deixe o seu orgulho te roubar as bênçãos que Deus já disse que são suas. Às vezes Deus está esperando só uma atitude de humildade sua para que as bênçãos se derramem. Vou falar de novo, só deu glória para 2, aqui ou 3. Às vezes, e eu estou dizendo pelo Espírito do Senhor Deus, aqui tem a maioria que ainda não alcançaram o que Deus prometeu, porque o orgulho está mais em evidência do que uma fé que glorifica a Deus. Ore por essa pessoa. Orai pelos que vos perseguem. Só faz isso quem não tem orgulho. Ofereça a outra face. Só faz isso quem não tem orgulho. Ande a 2ª milha, mas nunca. Só faz isso quem não tem orgulho. Agora comece a humilhar, porque Deus vai dar graça aos humildes. É a palavra? Estou pregando religião? Ou estou pregando a palavra? Deus dá. E esse dá aqui é um dá sem cobrar nada. Ele dá de graça. Mas tem que ser humilde. Então ser humilde é descer do meu lugar e ir para um lugar onde eu não cobro nada de ninguém. Essa revelação aqui do que é ser humilde foi o Espírito Santo que deu. Ser humilde é descer do meu lugar e ir para um lugar onde eu não cobro nada de ninguém. Porque Deus vai dar graça. Deus vai dar graça. Deus vai dar graça. E graça aqui é um favor imerecido, é uma capacitação que vem da glória, que vem do céu. Deus vai dar graça. Deus vai dar graça. Deus vai dar graça. Quando eles me mandaram embora, humildemente, que eu não tenho humildade, mas Deus me deu na época, eu disse, amém, irmãos. Me chamaram na pamonharia e disse, a partir de hoje o irmão não congrega mais conosco. Amém, meus irmãos. Aí depois ligaram de novo. Tem gente saindo da igreja, queria que o irmão visitasse e pedisse para eles voltarem para a igreja. Faço isso. Aí depois ligou de novo, não precisa não. Ficaram com medo de eu ir e os irmãos queriam que eu abra uma igreja. Não precisa não. Aí, estava em casa, uma pessoa do Pará ligou e disse, Deus usando, eles vão ligar, ela não sabia de nada, era lá do Pará. Eles vão ligar de volta, chamando para voltar àquela igreja, mas o seu tempo findou. Eu digo, basta, agora eu tenho um novo lugar, diga não. Passou 2 dias, ligaram para nós e pediram para voltar. Tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Tem que calar. Tem que fazer o jogo do Espírito Santo. Alguém está ouvindo esta palavra? Porque se humilhar, Deus dá graça aos humildes. Deus vai mudar essa história. Tem uma mulher no meio de nós desesperada, e Deus está dizendo para você, mulher, se humilha e se humilha ainda mais. Eu te darei graça e eu mudarei aquela situação, diz o Espírito Santo. Aí eu corvanai, porque Ele dá graça aos humildes. E aí Ele diz, sujeitai-vos, pois, por causa disso, se sujeitem a Deus. Que jeito? Resistindo o diabo. Como que eu me sujeito a Deus? Colocando os meus pés no trilho da palavra. Não existe sujeição sem palavra. Sujeição é obediência à palavra. Os praticantes da palavra permanecem firmes e inabaláveis. São os praticantes da palavra. É como aquele que cavou na rocha, construiu a casa, vieram rios, ventos, tempestades, combateram e não aconteceu nada, a casa permanece inabalável. São os praticantes da palavra. Então sujeitar a Deus é fugir do pecado.
é fugir das coisas que não agradam a Deus e me lançar na palavra. Lutar. Ninguém vai praticar a palavra 100%, mas nós podemos ir de 40% para 50%, de 50% para 60%. Nós podemos crescer. Resistiu o diabo, sujeitai-vos a Deus. E aí vai acontecer uma cena maravilhosa. Ele vai fugir. Eu tenho uma palavra de Deus para nós. Estamos vivendo um tempo que o diabo está querendo destruir e tem destruído muitas pessoas. Mas nesta noite um povo santo de Deus vai se sujeitar à palavra de Deus, vai se sujeitar ao Deus Todo-Poderoso. E Ele virá com a sua glória, libertando os viciados, libertando os cativos do pecado, libertando das possessões, libertando das maldições, libertando das ansiedades, das angústias. Ele virá com a sua glória, nos lavará, limpará, levantará e nos dará a vitória. Por isso, o versículo 10 de Pedro que lemos, finalizando a leitura de Pedro capítulo 5, e o Deus de toda a graça. Isso aqui é muito bom. O Deus de toda a graça. Paulo falou assim: pela graça sou o que sou. Paulo, escrevendo a Tito, diz que essa graça nos educa, nos ensina. E ele disse a Tito que essa graça há se manifestado a todos os homens. A Bíblia diz que essa graça me dá força para vencer as tempestades, que essa graça me fortalece, que essa graça me faz ser frutífero. E o Deus de toda a graça não deu glória, perdeu. Aleluia. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. Ele está falando das lutas, tempestades, tribulações que estavam enfrentando, terríveis. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. É por isso que eu vou olhar para um Jó e entender agora quando ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele é a porta da esperança, Ele é a própria esperança, Ele é o resultado que eu preciso, Ele é a cura que eu preciso, Ele é tudo que eu preciso, Ele é maravilhoso. É por isso que eu vou entender Paulo dizendo: eu sei quem tenho crido. É por isso que eu vou entender Paulo dizendo: ninguém me inquiete, trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. É por isso que eu vou entender o Paulo dizendo: já não vivo eu, aleluia, quando eu vivia eu não vivia, mas agora Cristo vive em mim, e eu tenho vida, e vida com abundância. Pastor, me dá uma dica final, para que eu saia daqui mais que vencedor, pastor. Seja cheio do Espírito Santo. Quem está aconselhando aqui? Pedro, cheio do Espírito Santo. Quem fez essas declarações todas que eu disse? Paulo, cheio do Espírito Santo. Quem traz a nós essas dicas maravilhosas da primeira carta de João, que eu citei, obviamente? João, cheio do Espírito Santo. Quem são as pessoas que triunfaram, que passaram por lutas e chegaram nas vitórias e chegaram nos resultados que Deus tinha? Os cheios do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Você que não vem na escola bíblica hoje, perdeu ou não perdeu, irmãos?
Assista no YouTube a lição desta manhã. Tudo se resolve quando somos cheios do Espírito Santo. Tudo se resolve quando é o Espírito Santo que habita em nós, que dirige, que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, da verdade, que nos convence de tomar decisões acertadas, que nos convence do tempo certo, da hora certa, do momento certo, da coisa certa. Oramandai, Alebachadai, seja cheio do Espírito Santo. Ele foi dado a nós. Jesus Cristo diz no capítulo 14 de João: olha, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Aleluia, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Capítulo 14, versículo 18, Jesus estava indo para ficar na glória celestial, no seu trono de glória, e ele estava dizendo: vocês não vão ficar sozinhos, eu vou, mas eu vou enviar um consolador amado, aquele que convence, aquele que dá força, aquele que vai dar a minha moral dentro de vocês, a minha lei dentro de vocês, a minha presença. Eu não deixo ninguém sozinho. Se vocês são meus, eu não deixo ninguém sozinho. Eu não vos deixarei sem pai, eu não vos deixarei abandonados. Eu vou, mas ele virá e estará em vós, permanecerá em vós. Então se levante nesta noite para receber mais desse Espírito. Fique sobre os pés. Não tenha vergonha de ser cheio. Tenha vergonha de ser vazio. Não tenha vergonha de deixar Deus te encher. Tenha vergonha de ser vazio, porque tem uma cachoeira que está sendo derramada. Me prova biblicamente, Joel 2,28, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei é uma atitude contínua do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito, segundo Joel, 700 anos antes de Cristo, estaria sendo derramado sobre toda a carne. Mas Pedro vem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, e ele começa a pregar a palavra de Deus, a primeira pregação pentecostal teológica. Pedro vai falando, vai sendo usado, e ele repete aos irmãos dizendo: porque está escrito no profeta Joel, que dos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da promessa do profeta. O Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, e ele faz questão de lembrar: a promessa diz respeito a vós, aos vossos familiares, diz respeito aos escravos, servos e servas, e diz respeito a todos quantos Deus chamar. Abarushadaia, você está na casa de Deus, Deus te chamou nesta noite. Você está na presença dele, Deus te chamou nesta noite. Você está ouvindo essa pregação pela internet, Deus te chamou nesta noite, e ele está derramando uma cachoeira do Espírito. Então tenha vergonha de ficar vazio, porque a água tem a vontade. Como que eu serei cheio, pastor? É o anseio da minha alma. Glória a Deus, porque precisa desejar mesmo. Mas Jesus disse uma coisa: quem tem sede, vem a mim e beba. Tem que ir até ele, aceitar ele, confessar ele, ser dele. Mas Jesus também diz no mesmo capítulo 17 de João, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem que crer nele conforme o evangelho dele. Por isso ele não disse: ide por todo mundo e me pregai a toda criatura. Não, ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura.
Ramassai, tem que crer conforme o Evangelho, tem que crer conforme as palavras de Deus. Ramassai, eu quero dizer ao grupo de louvor que nós não somos profissionais, tocadores de violão, de teclado, cantadores, tocadores de bateria, de baixo. Eu quero dizer a mim e aos pregadores que nós não somos pregadores, nós não somos nada de profissionais, nós somos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Somos canais da sua graça, somos canais do seu mover, do seu falar. Nós somos simplesmente o lugar onde Deus passa usando para a glória do nome dele. Então, quando alguém está tocando violão, ele pode de repente ser tomado pelo Espírito Santo, falar os mistérios, esquecer até que jeito toca, arabacaçai, porque não é profissional, é adorador, é pessoa dada ao Espírito Santo, é entregue para que Deus mova, para que Deus faça. Eu estou falando do movimento do Espírito, não estou falando de movimento de carne, preste atenção nisso. Arabacaxourai. Qual é a palavra, Senhor? Diga à minha igreja: eu quero a minha igreja de volta. Só entende quem tem o Espírito Santo. Eu quero a minha igreja de volta. Eu quero os meus pregadores de volta. Eu quero os meus adoradores de volta. Eu quero os ganhadores de alma de volta. Lavassarai. Eu quero os meus vasos de volta. Eu quero tornar a encher os meus vasos. Vibarabracaçai. Eu quero a reação de volta daqueles que estavam mortos. Eu quero vida de volta. O dono dessa igreja tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O dono deste altar é Jesus Cristo. O dono desta palavra é Jesus Cristo. O dono da sua casa é Jesus Cristo. O dono da sua chamada é Jesus Cristo. O dono da sua vida, do seu futuro é Jesus Cristo. Fica brincando de sorrir nessa hora e vá para a sua frieza. Mas se você tem fome de Deus, abre a boca e recebe, Gadaçabraia. Levanta as mãos e recebe. Levanta a sua vida e receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Muita educação e pouca unção. Muita afinação e pouca unção. Muitos clichês e pouca unção. Menos de você e mais de Deus. Menos de mim e mais de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Tem fome aí? Quem tem sede, vem às águas. Quem tem sede, vem às águas e beba. Vinde a mim todos vós que tendes sede. Vinde comprai sem preço e sem dinheiro o melhor da terra. Chacabraçadai, andabravasorecamai, rabacandabraxandaraia. Lembramos de tuas promessas, Senhor, que se orarmos e tua face buscarmos, o Senhor virá. Xarabacandai, arabatamasaia. Então nós oramos, Canamassadagaia. Feche os seus olhos, fala com Ele. Diga: eu não quero ser vazio, eu quero ser cheio. Eu quero transbordar. Senhor, eu quero todo dia o maná. Eu quero todo dia ter a tua glória, a tua presença, o teu amor, o teu poder.
Arabanacachai, tem um tribufento no meio de nós, querendo dizer, mas ele não vai te encher, não é para você. Tem um diabo dizendo que não é para você, mas o Espírito do Senhor Deus está dizendo: eu vim para morar dentro de você, eu vim para habitar dentro de você. Eu te amo, você é minha casa. Lembramos de tuas promessas, e se orarmos e nos humilharmos, o Senhor virá, sará nossa terra, virá. Face buscarmos, o Senhor virá, sará nossa terra. Ele virá, virá, ele já está. Virá a nós. Levantemos as mãos e clamemos ao céu. Olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei, se aviva promessa. Mãos levantadas, recebei o Espírito do Senhor. Garamassai. Mãos levantadas, recebei o Espírito do Senhor. Tenha agora a sua experiência. Tenha agora o seu a sós com Ele mesmo no meio de nós. Tenha agora as visões do Espírito. Tenha agora as lembranças da chamada. Tem agora as lembranças de quando tudo aconteceu. O primeiro amor chegou. A docilidade da presença dele. Ramanagasai, é por isso que eu entendo que Davi disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito. É como se ele pudesse dizer, porque quando ele sai, nada mais tem sentido. Quando ele sai, eu não tenho desejo do céu, eu não tenho vontade. Não retire o teu Espírito de mim. Eu quebro o meu coração diante de ti, Senhor. E um coração quebrantado, contrito, não desprezará o Senhor. Não me lances fora da tua presença. Rebai-te quem da baston. Vai para que se vá, tu deixa vir. Tenha a sua experiência agora.
Tem agora mesmo a visitação e a permanência do Espírito Santo. Shabantakai Sebai. Seja batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja batizado, o Damassai. O batismo vai resolver tudo. Seja batizado, Rabassadai. João Batista disse: Ele, Jesus Cristo, vos batizará com Espírito e com fogo, Rabassadai. Seja batizado, recebei o Espírito da promessa, recebei a presença maravilhosa, recebei o Espírito do Senhor. Não sai daqui, Adamassai. Nós vamos fazer uma oração em louvor para encerrarmos. Eu imagino como estava o coração de quem compôs esse hino. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Se tu vazio quando estou longe de ti, perdoa o meu coração. Às vezes que sem perceber, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Às vezes Ele está consolando nesta noite. sem perceber, Ele está ajudando nesta noite. mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. Em nome de Jesus, receba a presença ainda mais. Seja fortalecido na sua caminhada de fé. Seja revestido de graça e poder. Seja revestido de toda a armadura. Você é um eleito de Deus. O Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Você é um eleito de Deus. O Senhor nos deu as armas poderosas em Deus. Você é um eleito de Deus. Você vai vencer. Receba essa graça, receba essa unção. Em nome de Jesus Cristo eu declaro você revestido de graça e poder, com a bênção do Senhor, cheio do Consolador. Quem recebe, diga amém, Jesus. E aplauda o Senhor, dando glórias ao nome dEle,
Quem é cheio do Espírito Santo glorifica Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.